Continuando com as atividades de conteúdo, teremos agora o Simpósio Satélite Takeda. Palestrante, doutora Maria do Carmo Frisch Passos. Tema: Conversa com especialista. SIC. Conceito, definição diagnóstica e manejo clínico. Professora associada da Faculdade de Medicina da UFMG, pós-doutora em gastroenterologia pela Universidade de Harvard e ex-presidente da FBG. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Muito prazer que a gente está aqui participando do Simpósio Satélite. Agradecer a Takeda o convite para falarmos da precisão, diagnóstico e tratamento da constipação idiopática crônica. Os conflitos de interesse e começar comentando a importância da constipação intestinal. Nós sabemos, está entre os diagnósticos mais frequentes em centros médicos de atenção primária e secundária. Acomete cerca de 35 milhões de adultos norte-americanos, resultando, consequentemente, em milhares de consultas médicas anualmente. É a terceira queixa gastrointestinal mais comum, representando mais de 3 milhões de consultas, e aproximadamente 1 em cada 7 adultos tem constipação intestinal. Então, com esses dados, que são mais provenientes dos Estados Unidos e Canadá, mas que possivelmente refletem também a realidade nossa, a gente já tem uma ideia do quão importante é sabermos manipular corretamente os pacientes com constipação crônica. A prevalência de estudos internacionais, esse é um estudo de 2011, realizado também por pesquisadores americanos, mostra, então, as diferenças das prevalências em diferentes países. Aqui a gente pode ver no mapa e aqui no diapositivo. É mais comum em mulheres, aumenta muito com a idade, a gente sabe que chega essa prevalência média encontrada de 14%, ela aumenta até 30% após os 60 anos, por vários fatores mesmo físicos, né, do idoso, uso de medicamentos, doenças concomitantes, menor consumo de líquidos e as condições socioeconômicas muito interessantes que os autores observaram que prevalecem em áreas mais pobres, em populações com condições socioeconômicas piores em relação ao grupo que tem uma condição melhor. Talvez por fatores genéticos, fatores mesmo culturais. Então, a prevalência é possivelmente em torno de 16%, predominando em mulheres, aumentando com a idade, chegando até 30% na população com mais de 60 anos de idade. A classificação da constipação, ela é uma classificação muito ampla, existem várias classificações propostas, mas essa é ainda mais utilizada, mesmo na literatura mais atual, e também foi a opção do Consenso de Roma de utilizar essa antiga classificação que coloca a constipação dividindo em secundária e primária. A secundária, obviamente, quando encontramos alguma doença que justifique os sintomas, mas a grande maioria dos pacientes nossos terá a constipação chamada primária ou idiopática, onde os pacientes são subdivididos de acordo com o tempo de trânsito colônico em 3 grandes grupos. Aqueles que têm desordens defecatórias ou defecação cinética, onde os marcadores ficarão basicamente na região pélvica. Os pacientes que têm constipação de trânsito lento, que são aqueles que têm um grau maior ou menor de inércia colônica, essa inércia por doenças neuromusculares especialmente, e a grande maioria, até 60%, 70% dos pacientes, terão a constipação primária de origem funcional com tempo de trânsito normal, e aqui pode estar envolvida também os pacientes com síndrome intestinal irritável na sua forma com constipação. Além disso, é preciso salientar uma condição extremamente comum cada vez mais comum em todo o mundo, que é a constipação associada ao uso de opioides, visto que os opioides cada vez mais são prescritos, cada vez mais são utilizados por médicos que trabalham com dor, oncologistas, reumatologistas. Então, hoje o uso do opioide se tornou muito maior, inclusive no nosso meio no Brasil,
e, consequentemente, nós sabemos que até 70% de quem usa opioide terá constipação intestinal. E como que a gente estabelece o diagnóstico? Quer dizer, como que existe alguma alteração fisiopatológica que possa inferir o diagnóstico? Na verdade, nós sabemos que o diagnóstico será clínico, são múltiplos sintomas que compõem o diagnóstico da constipação. Não existia até muito recentemente uma definição tão clara, tão definida, tão criteriosa como a que a gente tem hoje, mas veja que os pacientes informam, como aqui nesse estudo francês, publicado já há muitos anos, há cerca de 20 anos, onde eles observaram que a presença de um esforço evacuatório e fezes endurecidas é o que mais incomoda a maioria dos pacientes constipados, ao contrário do que nós mais perguntamos ao nosso paciente, é quantas evacuações semanais ele faz, né? Quanto ele tem, ou seja, a redução da frequência evacuatória não incomoda tanto os pacientes como o esforço, as fezes endurecidas, a sensação de evacuação incompleta. Por isso, surgiram questões de como que a gente vai estabelecer o diagnóstico. Precisa de ter todos esses sintomas, alguns deles, por quanto tempo existia essa dificuldade na literatura, os trabalhos não tinham essa uniformização, até que surgiram, a gente sabe, nos últimos anos, critérios mais objetivos, digamos assim, para definir o diagnóstico da constipação. Então, o Consenso de Roma, que já tem muitos anos, né, ela vem no final dos anos 80, nas versões 1, 2, 3 e 4, agora o Consenso de Roma 4, que define a constipação intestinal de uma forma bastante objetiva, sugerindo um diagnóstico positivo, um critério específico para investigação, proporcionando dessa forma um entendimento maior das doenças funcionais em geral, particularmente aqui hoje falando da constipação intestinal. Os critérios de Roma, eles são muito úteis para a nossa prática diária, embora muitos ainda não utilizem, porque eles nos dão a oportunidade de diagnóstico objetivo, nos dão a segurança, sabendo fazer essa avaliação e valorizando a presença ou não de sinais de alarme, então a ausência dos sinais de alarme, junto com a avaliação completa dos critérios de Roma, a gente acerta o diagnóstico, ou seja, um valor preditivo positivo aproximadamente de 100%. Ou seja, vamos errar muito pouco se fizermos dessa forma um diagnóstico de inclusão. Então, o Consenso de Roma 4, ele definiu constipação intestinal, aqui exatamente como está no livro, em inglês, e na nossa tradução, pelo menos 2 desses sintomas em pelo menos 25% das evacuações. Então, é um esforço aumentado, fezes endurecidas ou ensíbilos, sensação de evacuação incompleta, de obstrução ou bloqueio no retal, manobras digitais para facilitar a evacuação e menos de 3 evacuações por semana. Esses sintomas devem estar presentes há no mínimo 6 meses, mas preenchendo esses critérios há no mínimo 3 meses. Então, isso tornou fácil ou mais fácil a gente falar quem é o paciente que realmente preenche o critério para constipação intestinal crônica. Então, a história clínica, a importância dos sinais de alarme, a avaliação completa do exame físico, incluindo o exame, o toque retal e os exames complementares. Baseando-nos no Consenso de Roma, nós vamos acertar muito sem precisar de fazer tantos exames. Basicamente, alguns exames laboratoriais, especialmente aqueles que vão excluir doenças mais comuns e que podem sugerir uma doença orgânica, como o hipotiroidismo, a hipercalcemia, então o PTH, o cálcio, o TSH, o tempo de trânsito colônico, que embora difícil, nem todos os lugares fazem, mas ele define para nós o tipo da constipação. Na grande maioria das vezes, como eu disse, o tempo de trânsito é normal, porque são os pacientes funcionais que representam a maioria dos pacientes. Colonoscopia e outros testes funcionais serão feitos de forma individualizada, porque sabemos que esses testes, incluindo a colonoscopia, não dão diagnóstico de constipação,
apenas devem ser feitos quando a gente realmente suspeitar de uma condição orgânica que possa estar contribuindo para os sintomas da constipação crônica, mas sempre lembrando, é feito de forma individualizada. Então, da prática clínica, como que a gente faz o diagnóstico de constipação idiopática crônica? Os sintomas devem ser crônicos, ou seja, mais de 6 meses, devem incluir no mínimo 2 ou mais dos sintomas. Na ausência de sinais de alarme, o paciente basicamente vai ter fezes do tipo 1 e 2, ou seja, fezes fragmentadas, encíbalos, endurecidas, e exames complementares, caso a caso, de forma individualizada, mas sempre minimizando essa solicitação, ao contrário de se fazer um diagnóstico de exclusão, agora a ideia sempre do diagnóstico de inclusão. O grande diagnóstico diferencial com a constipação funcional é a síndrome do intestino irritável, na forma com constipação, vão ter ambos, né, os mesmos critérios para o diagnóstico de constipação, velocidade de tempo de trânsito normal, mas a dor abdominal, especialmente uma dor recorrente, que ocorre pelo menos uma vez por semana, ocorre na região do baixo ventre ou periumbilical, às vezes até mais alta, mas é a dor abdominal que favorece o diagnóstico de intestino irritável, e a ausência de dor ou apenas de desconforto favorece o diagnóstico de constipação. Os autores consideram que sem dor abdominal crônica não tem síndrome do intestino irritável. Então, a gente tem essa diferenciação muito frequente na prática e facilitou muito o diagnóstico, a separação desses dois grandes grupos de pacientes. Essa dor não é ao evacuar. O constipado crônico, ele geralmente vai ter um desconforto ou uma dor ao evacuar. Essa é uma dor abdominal recorrente que vai, então, sugerir ou falar mais a favor do síndrome do intestino irritável com constipação e menos de constipação funcional. No tratamento, obviamente, começamos sempre com tratamento não medicamentoso, orientando o nosso paciente em vários aspectos, tentar entender os eventos que pioram a constipação. O paciente vai ter que ser dedicado, ter interesse no seu problema, porque vai depender dele o tratamento total, a importância da rotina evacuatória, a importância do uso abusivo de laxantes, que os constipados crônicos fazem muito. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado. A dieta fundamental, rica em fibras, líquidos, atividade física e a reeducação dos hábitos, que é fundamental, a postura correta no vaso, a obediência ao reflexo e a disciplina de horário. O paciente tem que ter um horário regular para ir ao banheiro, mesmo que por muitos dias ele vá e não consiga evacuar. Ele vai ali treinar novamente o reflexo evacuatório, ele deve voltar depois de alguns dias de fazendo, então, essa rotina evacuatória. Então, esse é nossa base maior, o tratamento não medicamentoso, dietético, atividade física e estilos, né, de vida e as alterações que possam contribuir para a constipação de forma individualizada. O tratamento medicamentoso, veja um algoritmo proposto pela Organização Mundial de Gastroenterologia, ainda é esse algoritmo que está no site da WHO, é de 2011, mas ainda prevalecendo, ou seja, sempre fazemos o tratamento não medicamentoso, sempre pensar em uso de medicamentos constipantes, a lista é imensa. O paciente às vezes está tomando antidepressivo, antihipertensivo, alguns medicamentos que possam estar contribuindo para a constipação, e a suplementação de fibra, seja na dieta, seja os tomadores de bolo fecal. Se o paciente não melhora com as medidas não medicamentosas, ele então vai necessitar de medicamentos. Segundo a Organização Mundial de Gastro, a gente pode começar com laxantes osmóticos, normalmente polietileno glicol ou lactulose, ou os ativadores do canal do cloro, que são secretagogos, que hoje nós temos no Brasil, a lubiprostona. Ainda nesse algoritmo, depois dessa fase, poderíamos utilizar drogas procinéticas, como a propaloprida, medicamentos locais, como enemas e supositórios, laxantes estimulantes
E a cirurgia, é claro, uma condição de exceção, raramente indicada nessas condições de constipação idiopática crônica. Então, nós temos vários grupos de medicamentos, várias opções medicamentosas para os pacientes constipados, desde aqueles osmóticos e formadores de bolo fecal, que são as fibras, clássicos, os laxantes estimulantes, também muito utilizados, os procinéticos, aqueles que aumentam a secreção, chamados secretagogos. Hoje temos no Brasil apenas a lubiprostona, dos procinéticos apenas a propaloprida, mas todos eles com diferentes mecanismos de ação, então nada impede também que sejam utilizados concomitantemente, vão atuar de formas diferentes, mas ao final, todos eles tentando o objetivo principal de aumentar a defecação, diminuir o esforço evacuatório, melhorar a consistência das fezes. Mas vejam que esse estudo realizado por UOL de colaboradores foi multicentro, realizado em 3 continentes, né, aqui Coreia do Sul, Asiático, Brasil, Estados Unidos, América e vários países europeus, uma pesquisa que envolveu quase 14 mil pacientes, observa que uma porcentagem grande de pacientes não melhoram com os laxantes comuns, especialmente osmóticos, estimulantes, lubrificantes e fibras, e não se sentem satisfeitos com o tratamento até agora disponível. Foi a partir daí, desses estudos, no início dos anos 2000, que os pesquisadores começaram a pensar em mecanismos diferentes que pudessem oferecer outras formas de fazer o intestino funcionar melhor. Foi daí que surgiram os procinéticos, os secretagogos, tivemos até Gazeróide, uma época, que depois saiu por efeitos colaterais, e hoje temos a Trucaloprida representando esse grupo, e posteriormente surgiram os secretagogos, entre eles a lubiprostona, pinacotina e plecanatida, que são medicamentos que atuam de forma diferente, ativando os canais de cloro. A lubiprostona é um composto que ativa os canais de cloro do tipo 2, aumentando o fluxo de cloro e sódio, consequentemente de água, e os outros, a linacotida e plecanatida, não estão disponíveis nem aprovados no Brasil pela Anvisa, mas promovem uma ativação dessa enzima e aí sim estimulam a secreção de cloro, bicarbonato, sódio e água. Importante salientar que os secretagogos não levam a distúrbios eletrolíticos, então fazem uma ação secretagoga, aumentando a secreção de forma isosmótica, sem efeitos colaterais de desidratação, por exemplo. Então, esses medicamentos, hoje existe mais um nos Estados Unidos já aprovado, que é o Tenapanor, que também é um secretagogo. Então, esses 3 últimos nós não temos no Brasil, não estão aprovados, e temos agora a lubiprostona, que é um medicamento aprovado na Anvisa para tratamento da constipação idiopática crônica, da síndrome do intestino irritável na forma com constipação e da constipação associada aos opioides. É um ativador de canais de cloro. As doses utilizadas são variáveis, dependendo da condição, mas na constipação, 24 microgramas 2 vezes ao dia. Efeito colateral mais importante é náusea, diarreia e cefaleia, mas ocorre no percentual muito pequeno de pacientes e é eliminado praticamente 90% por fezes urina, ou seja, muito pouco absorvido para nível sistêmico. Aqui o estudo inicial, Johansen e colaboradores, onde os autores iniciaram com 247 pacientes que evacuavam menos de 1,5 vezes por semana, e vejam aqui com lubiprostona já na primeira semana, na segunda e terceira semana, com diferenças estatísticas significativas, mostrando que no grupo que usou lubiprostona, em relação ao placebo, em todas as 4 semanas, ela foi superior em relação ao placebo. Aqui 2 estudos, o de Johansen, que nós mostramos anteriormente, posteriormente, 2 anos depois, um estudo muito parecido, publicado na Genesis Disease Science, onde os autores encontraram resultados muito semelhantes, com diferenças também significativas em relação à superioridade da lubiprostona em todas as 4 semanas de tratamento. O que se teve até então foi que essa medicação era eficaz, segura, bem tolerada,
Entretanto, esses estudos eram de curto prazo, de 4 semanas. Poxa, nós vamos tratar pacientes que têm doenças geralmente anos, mas no mínimo 6 meses. Então, nós não vamos tratar esses pacientes com a intenção de que eles melhorem com menos de 3 a 6 meses. Então, o professor Lembo, de Boston, ele fez esse estudo onde ele, de forma aberta, sem grupo placebo, observou aqui no baseline, em comparação às 48 semanas de segmento, uma melhora da constipação, da distensão, do desconforto abdominal. Essa foi uma melhora sustentada ao longo dessas 48 semanas e sem que ele tivesse de excluir pacientes do seu grupo por efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum também foi a náusea. São reações adversas que não são muito diferentes do placebo. As náuseas são mais comuns e o que os estudos mostravam na análise específica da náusea, o professor Cray e colaboradores estudaram, então, esse evento adverso encontrado no acompanhamento desses pacientes. A ocorrência varia de acordo com a dose e a maioria dos relatos foram a maioria dos relatos foi de uma única incidência, ou seja, a náusea ocorre logo na primeira semana, no máximo nas 2 primeiras semanas. Foram eventos leves a moderados, não interferiram, em geral, com a permanência dos pacientes no estudo. E um detalhe muito importante: os primeiros estudos não utilizaram essa medicação com alimento, e isso é fundamental. Os estudos posteriores mostraram que a ingestão da lubiprostona com água e alimentos realmente minimiza muito a náusea, e é essa a nossa experiência até o momento, mostrando que a gente dando a lubiprostona no café da manhã e no jantar ou no lanche da noite, esse efeito colateral se torna bastante raro ou infrequente, e dessa forma que a gente tem visto leve e ocorre basicamente nos primeiros dias da primeira semana. Outros secretagogos, como eu já disse, também eficazes, estudos mostram que também são efetivos, nós ainda não temos disponíveis no Brasil, por essa razão não vamos detalhar a respeito dessas medicações. O Colégio Americano de Gastroenterologia, em 2014, publicou essa recomendação. Nós sabemos que o americano trabalha muito com guideline, com recomendações. Então, as recomendações do Colégio Americano para que o médico americano trate a constipação intestinal, eles observaram aqui que os trabalhos com fibras, com polietilenglicol, mesmo com estimulantes, com secretagogos e com o serotoninérgico, todos eles têm recomendação forte, ou seja, são todos medicamentos que têm realmente uma eficácia na constipação crônica. Entretanto, vejam, a qualidade de evidência desses estudos, especialmente, por exemplo, com as fibras, com a própria procaloprida e com os estimulantes, ela é baixa, e ela foi demonstrando a recomendação forte e de alta qualidade com polietilenglicol e com os secretagogos, no caso aqui, a lubiprostona. Então, baseando nas recomendações americanas, lembrando que esses medicamentos são aprovados pelo FDA nos Estados Unidos há exatamente 10 anos, tem 10 anos que esses medicamentos estão disponíveis lá para o uso da clínica, eles continuam, essas recomendações ainda vigoram, de uma qualidade de evidência muito boa, muito alta e de forte recomendação para os secretagogos, assim como para os osmóticos polietilenglicol. Então, em conclusão, as mudanças da dieta e do estilo de vida são as medidas fundamentais para o tratamento das diversas formas de constipação idiopática crônica, especialmente da constipação funcional, da síndrome intestinal com constipação. Ainda a nossa base é a dieta, a suplementação com fibras, com líquidos e as orientações também posturais e o controle na atividade física. Tratamento farmacológico, melhora da constipação, laxantes tradicionais, secretagogos, no caso do Brasil apenas a lubiprostona, e serotoninérgicos como a procaloprida, no caso da constipação idiopática crônica. Lembrando que, de acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, a gente deve começar sempre o tratamento com os laxantes osmóticos ou os secretagogos. Ela representa hoje, então, no nosso meio, a lubiprostona, trazida pela Takeda com o nome de Amitiza,
uma excelente opção terapêutica para todos os grupos com constipação idiopática crônica e para aqueles que têm a constipação induzida para opioide. É o único medicamento disponível no Brasil capaz de melhorar tanto a frequência vexatória como a dor abdominal. Então, possibilita para nós a monoterapia em pacientes com intestino irritável e é o único medicamento hoje de uso oral aprovado no Brasil para o tratamento da constipação induzida por opioide. Então, passa a ser para nós uma excelente opção terapêutica para esses pacientes com uma tolerância muito boa e uma medicação por via oral em comprimidos, facilitando em relação aos osmóticos, cuja aderência, em geral, é muito comum. Eu gostaria de terminar agradecendo a atenção de todos vocês, mais uma vez agradecendo aos organizadores do Gastro Triângulo, doutora Badia, doutor Nestor e a todos os organizadores, o convite, a oportunidade, a Takeda por esse convite. Eu não posso encerrar essa aula sem prestar a minha homenagem ao nosso grande professor, doutor Fernando Cordeiro, que hoje nos deixou, ex-presidente da FBG, ex-presidente da SOBED, um líder nato da gastroenterologia e endoscopia do Brasil, deixa para nós um legado ímpar de professor, grande ser humano, amigo, colega, e o Covid levou mais um do nosso meio. Então, nossos sentimentos enormes a toda a gastroenterologia brasileira que hoje perde um grande amigo, um exemplo de profissional, de mestre e de médico. Então, a professor Fernando Cordeiro, a homenagem da FBG, aqui representando o presidente, doutor Décio, e a todos nós, gastroenterologistas, a nossa homenagem ao grande, querido professor Fernando Cordeiro. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todos e convidamos para amanhã, dia 24, às 9 horas, continuarmos com as atividades do terceiro dia do 11º Gastro Triângulo. Boa noite! Boa noite!